Olá, meu amigo, é muito bom ter você aqui comigo mais uma vez no canal Ricardo Oliveira. E nesse momento eu quero dar continuidade à segunda parte da entrevista com Marcos Martins de Oliveira. Nesse momento iremos fazer algumas perguntas que envolvem aí a Trindade, os pioneiros, Ellen White, a divindade de Cristo, tá bom? Se você não assistiu a primeira parte da entrevista, o link está aqui na descrição, você pode acessar e assisti-lo na íntegra, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta da nossa entrevista com o teólogo Marcos Martins de Oliveira. Marcos, essa pergunta é bem interessante porque até o momento eu só lhe fiz perguntas acerca de um contexto americano, né? O país que residiam os nossos pioneiros e também Ellen White. E essa pergunta ela tem a ver com o Brasil. E ela diz o seguinte, e aqui no Brasil? O batismo e a Trindade também eram pregados antes da morte de Ellen White em 1915? O que você tem a nos informar acerca dessa questão? Show essa pergunta, porque parece que a gente está falando lá dos Estados Unidos, né? E a morte de Ellen White, a igreja já estava aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fica falando, você pode fazer as pesquisas lá, mas você pode fazer pesquisa aqui, né? Entendeu? Então não dá para ficar só falando de lá. Aqui você pode fazer revista. Nós temos, a Igreja Adventista, ela tem uma abertura tão grande sobre essa parte de pesquisa, que nós temos um acervo internacional com as revistas que foram feitas pelos pioneiros, e você tem revistas, várias revistas lá dentro que você pode acessar. E aqui no Brasil foi feito o acervo da Revista Adventista. Então, se você quer ver a primeira revista adventista feita aqui no Brasil, você pode. E aí a gente tem esses textos, entendeu? Você tem como entrar lá e ver como que eram os estudos. O que eles falavam do Espírito Santo, o que eles falavam do batismo. Então, a mesma coisa que a gente falou referente aos pioneiros, os pioneiros aqui no Brasil também. Então, vamos lá, eu separei aqui, por causa do nosso tempo, já está avançado, mas eu já separei aqui, ó, Revista Adventista de outubro de 1906, quase 10 anos antes da morte de Ellen White. Olha só o que acontece. Na revista, em 1906, as lições da escola sabatina vinham dentro da revista. Lembra que eu te falei que a revista era entregue? E aí, o que acontece? Vinha uma pergunta e o texto bíblico para a resposta. Era a forma de fazer a lição da escola sabatina. O título da lição era a lição 12 de novembro de 22 de dezembro de 1906. E o título era O Batismo. Veja qual é a pergunta e as respostas. Está aqui. Ó. Aqui está a tira que eu bati a foto. E aqui está. Em nome de quem somos batizados? Resposta. Mateus 28, 19 e 20. Entendeu? Então ele pergunta. Em nome de quem somos batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E era uma lição da escola sabatina, ok? Mas tem mais? Tem. Vamos lá. Na revista Adventista, o pastor traz a notícia do batismo de 2 pessoas em Santa Catarina. E veja o que ele fala. Procurei demonstrar aos meus ouvintes qual é a forma de batismo segundo as escrituras sagradas, citando as passagens adequadas. Aí olha os textos. Os seguintes textos me serviram de prova. Marcos 18:15, Mateus 28:20, Mateus 28:19. Então, de novo, em nome de quem? Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. E a parte da Trindade? Tem vários textos também. Eu peguei um de 1913, na revista Adventista, no artigo O Espírito Santo a pessoa usa Mateus 28:19 para mostrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e que representava Jesus. Então é só você ver aqui. No número 3, quando ele fala do artigo, ele fala, no Novo Testamento, Jesus declarou formal e categoricamente que o Espírito Santo representava a terceira pessoa da divindade. Viu aqui que interessante? Então, da mesma forma que a gente faz o estudo com os originais, né, que a gente vai para os originais dos nossos pioneiros nos Estados Unidos, Ellen White e os pioneiros da Igreja Adventista nos Estados Unidos, a gente pode estudar aqui no Brasil. E os dois mostram a mesma coisa, que os dois andam juntos.
o batismo sempre foi feito lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que, antes da morte de Ellen White, já se falava sobre a Trindade e já se falava que o Espírito Santo era a terceira pessoa da divindade. E isso não era um problema nenhum, estava nos nossos periódicos, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Então, essa história volta a bater. Quem está levantando essas histórias é porque não fez um estudo. Ele está pegando textos de outras pessoas. Ele não foi lá no original. Ele não foi lá fazer a pesquisa. Ele está igual o papagaio. Ele está repetindo aquilo que ele recebeu. Agora, se você parar para estudar, você pegar a palavra Trindade, entrar no acervo americano, entrar no acervo mundial, colocar a palavra, por exemplo, dentro da Review and the Herald, ou dos Sinais dos Tempos, a revista que você quiser lá, e você colocar a palavra Trindade dentro do período que nós consideramos antes da morte da fundação até na morte de Ellen White, você vai ver os textos lá. E aqui no Brasil da mesma forma, entendeu? Então, assim, volta a bater na tecla. Quem fala essas coisas não fez estudo científico, não foi lá para pesquisar. Ele está ouvindo como papagaio. Aí fica fácil, uma mentira pregada várias vezes, passa a ser verdade para aqueles que acreditam na mentira. Ok? Respondido. Qual é a outra pergunta? Show, Marcos. Valeu mesmo pela resposta. Muito obrigado pelas informações. Próxima pergunta. Marcos, é o seguinte. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê na Trindade. A Igreja Católica também. Existe alguma diferença entre a Trindade da Igreja Adventista do Sétimo Dia com a Trindade da Igreja Católica? Ou ambas denominações pensam da mesma forma, têm o mesmo conceito acerca da Trindade? Gostaria que você pudesse nos informar sobre essa questão. Rapaz, essa pergunta é fantástica, porque o que vai acontecer? A gente precisa entender que antes da Igreja Adventista você tinha vários conceitos de Trindade. Aí quando surge a Igreja Adventista, dentro dela, como a gente colocou no primeiro momento, antes de Minneapolis, antes da década de 80, 1888, antes de Minneapolis, como a gente já viu, já expliquei isso numa das perguntas, nós tínhamos dentro da igreja 3 grupos, os que eram a favor, os que eram contra, e aqueles que achavam que não precisava estudar aquilo, certo? E durante um período foi colocada uma certa ideia, uma certa doutrina, que pegava todos os 3 grupos e não era um problema. Quando chega em 1800, a década de 80, e que a gente vem em Minneapolis, nós temos uma intervenção de Deus para trazer a justificação pela fé. Então, a gente tem um poder muito forte falando sobre justificação pela fé e divindade de Cristo. Então, nesse período, quando Ellen White traz as revelações, as suas falas, aquilo dá um baque na igreja, porque quem era contrário à Trindade passa a olhar para aqueles textos e toma um susto. E quem era a favor da Trindade falou, opa, é aqui. Então, nós temos conceitos que nós temos que mudar e vamos ver o que Deus está revelando através dos livros de profecia. E aí monta uma revelação diferente. Então, antes da Igreja Adventista, você tinha alguns conceitos de Trindade e a fundação da Igreja, e após os 40 anos, depois da década de 80, depois de Minneapolis, você tem um outro conceito de Trindade, um conceito novo, que não era o que estava antes. E a gente precisa ter isso claro, qual é a diferença disso daí. Então, por exemplo, quem fala assim, por vocês terem a Trindade, vocês estão com a Igreja, vocês têm a mesma concepção de Igreja Católica. Por favor, é ser muito inocente falar uma frase dessa, né? Teologicamente, isso é complicadíssimo você dizer isso. Por quê? É a mesma coisa de falar que a Igreja Adventista tem o mesmo conceito da Igreja Católica por causa do batismo. Nós temos o batismo. É o mesmo? Não, mas a palavra batismo é a mesma ideia. E se você falar de batismo, a concepção inicial é a mesma coisa. Só que quando você entra na doutrina, é totalmente diferente. Os conceitos são totalmente diferentes. Qual é a idade para o batismo? Criança pode batizar? O que precisa para o batismo? O que o batismo representa? O que é? Então, assim, você tem conceitos totalmente diferentes.
Tá? Da mesma forma é a Trindade. Só o nome é igual, não tem nada a ver entre as duas, são duas concepções totalmente diferentes de ver Deus de maneira diferente. Tá? Então, vamos lá, eu separei aqui, para a gente ter isso mais concreto, assim, um pouquinho mais, é uma entrevista mais rápido, né? Então, vamos lá, separei algumas coisas aqui para a gente conversar um pouco mais e poder avançar com uma qualidade melhor. Então, vamos lá. Como que era a Trindade na formação da igreja? O que chegou para a igreja? Então, primeiro, o conceito de Trindade da Igreja Católica, dos católicos, que é baseado na tradição. Aí você vai ter mais tradição do que Bíblia, ok? É mais tradição do que Bíblia. Quando você vai ver como a Igreja Católica olha para a Trindade, é mais filosofia, é mais a parte de tradição, dos livros de tradição, que para eles são importantes e que tem a mesma base bíblica, ok? Para o católico. Você tem os metodistas e o batista, é bom lembrar que essa era a primeira e a segunda maior denominação dos Estados Unidos, então você tem ali Guilherme Miller e Ellen White representando esse grupo, então vem essa concepção de estudar mais a Bíblia e ter uma trindade bíblica, e não baseado na tradição. Então, se você comparar a trindade católica com a trindade batista e metodista, não é a mesma coisa, são duas concepções diferentes, tá? A gente tem várias, aqui eu peguei só 3, tá? Tá bom? Só para ficar mais fácil. Então, você tem uma baseada mais em filosofia e tradição, a outra baseada na parte bíblica, tá? E as duas falam que existe trindade. Há uma terceira frente que vem forte, porque eles vieram quem veio de lá se tornou líder influente na igreja adventista, que é o José Bates e Tiago White. E aí você tem, nessa parte do antitrinitarianismo ou unitarianismo, você tem ele dizendo o seguinte, que existe apenas um Deus, o Pai. Cristo, ele é filho de Deus, ele foi gerado por Deus. E que o Espírito Santo é a atuação do Pai ou a atuação do Filho, é uma energia, não é Deus. Ele é uma energia, é um poder. Então, o unitarianismo, o único que é Deus é o Pai. O Filho não é Deus pleno, ele é um Deus gerado, é um Deus abaixo do Deus Pai, e o Espírito Santo não existe, é uma energia, uma força, ou do Pai ou do Filho. Ok? Até aqui? E para eles, filho é literal. É o literalismo de ser gerado mesmo, de nascer dele. Então, existe um momento que Cristo não existia. Existe um momento que Cristo não existia. Ok? Essas 3 ideias eram o que permeavam e o que entrou para a igreja. Ok? Então, vamos continuar. Bora, passa. Qual que era a trindade metodista? Como eu disse, era focado mais na Bíblia e tentava ser bem simples. Ela não entra aquela parte de gerações, de um monte de coisa de filosofia. Ela era simples e objetiva. E aí ela diz o seguinte, que é um só Deus, vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo nem partes. É bom, eu destaquei isso para que você possa ver essa parte. Aí ele diz assim, na unidade dessa divindade, há 3 pessoas da mesma substância, do mesmo poder e eternidade. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é da mesma substância. Majestade e glória com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus. Então, perceba o seguinte, aqui tem algumas colocações, é diferente da Igreja Católica, ele é mais simples, ela é mais próximo da realidade bíblica e se afasta da filosofia. Tá? Já nesse caso aqui, Ellen White veio com isso, sem corpo nem partes. Marcos, desculpa te interromper mais uma vez, mas dentro dessa questão, veja só, eu li algo em um livro de Ellen White, que é Os Primeiros Escritos, onde ela diz que após ela ter a primeira visão, o conceito sobre trindade que ela tinha mudou. Né? Eu gostaria de saber o que foi que ela viu que fez com que ela abrisse mais a sua mente acerca dessa questão que envolve a trindade. O que você tem a nos falar sobre essa questão? Quando ela tem a primeira
visão de Cristo, a Trindade metodista toma uma pancada. É a primeira pancada, ela já toma a revelação que ela teve. Por isso que Ellen White, você vai ver que em nenhum momento ela briga e nem defende a Trindade, porque a primeira pancada foi em cima do conceito que ela tinha, na primeira visão, porque ela perguntou a Jesus se o Pai tinha a mesma aparência que ele, e ele disse que sim. Ou seja, então Deus único tem corpo e tem partes. Então, a Trindade que ela tinha, que ela vinha com o conceito, estava errada. Então, ela não defende a Trindade, ela abre para ouvir a revelação. Então, isso é importante, a gente começar a perceber que está começando a construir uma nova Trindade, um novo conceito de Trindade. Tá, e a Trindade católica, como é que é? A Trindade católica, ela diz o seguinte, que creio em Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Nós não, perceba, aqui diz que é o Pai que é o Criador, tá? E de todas as coisas visíveis e invisíveis. E no Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, gerado de seu Pai antes de todos os mundos. Gerado, mas não criado. Sendo de uma única essência com o Pai. Então, teve um momento que Cristo foi gerado. E aí, a Igreja Católica entra com uma filosofia da eterna geração do Filho. E aí vem toda uma base filosófica e toda a parte é mais para filosofia do que Bíblia. E creio no Espírito Santo, Senhor e doador, que procede do Pai e do Filho. Perceba que essas falas de proceder é a Igreja Católica. Ok? Você não vai ver a Igreja Adventista, creio que os três, eles são sempre eternos, e os três é de uma vez só. Não existe um que gerou o outro. A geração do Filho, a gente vai colocar depois, Cristo foi gerado como ser humano e como sacerdote. Cristo nunca foi gerado como Deus. Você não vai ter isso na igreja. A Igreja Adventista não crê que Cristo teve uma geração. Não foi isso. Ele foi gerado como sacerdote e ele foi gerado como o ser humano, quando o Espírito Santo desceu, e aí Maria ficou grávida e foi gerado filho, gerado como homem. Agora, o eterno, como na eternidade, ele é pai da eternidade, né? Não tem, a eternidade é por ele, ele é a eternidade, ele sempre existiu. Então, é diferente da Igreja Católica e é diferente da Metodista. Nós criamos uma trindade nesse período por causa da revelação do Espírito de Profecia e da própria Bíblia, ok? E aí o que acontece? Aqui, essa trindade católica, a trindade, então, ela foi gerada pelo Pai. O Pai é 3 em 1 e 1 em 3. Então, o Pai gera o Filho, depois o Pai gera o Espírito Santo. Ou através do Filho dele, gera-se o Espírito Santo. Outra coisa, na concepção de trindade católica, Deus não interage com o homem. Então, todas as epifanias, ou seja, todos os encontros com Deus, eles não acontecem para a Igreja Católica, por causa da ideia de imortalidade da alma, que é tudo baseado na parte filosófica, entendeu? E aí entra que, por exemplo, quando você fala que Jacó vai brigar com Deus, isso não existe. Quando Moisés fala com Deus, não existe. Quando tem um toque, quando se vê, isso não pode existir. Então, todas as epifanias, ou seja, todos aqueles encontros de Deus com o homem, Jacó que lutou com Deus, que Sodoma e Gomorra, que Deus veio conversar com Abraão e sentou com Abraão, comeu com Abraão, aquilo não existe. Então, Deus, por causa da imortalidade da alma, Deus não pode tocar, porque a alma tem alma, né? E a alma é boa, o corpo é mau e tal, então é toda aquela história. Então, a trindade católica ela é envolta mais na parte filosófica do que a parte bíblica. Para você defender a trindade católica é mais a filosofia. E você vai ter essa ideia de 3 em 1 e 1 em 3. 1 em 3. Essa que é a ideia, que é o Pai que gera tudo. E aí,
que acontece? Quando você vê a revelação vem trazer alguns pontos que ela se distancia. E aí você vai ver até o próprio Tiago White, que era no início unitarianismo, ele se afasta do unitarianismo. Que ele diz, não, esse unitarianismo é pior do que a Trindade. Ele não chegou a acreditar em Trindade, mas ele se afasta do unitarianismo quando ele vê as revelações da própria Ellen White, ele vê os escritos bíblicos e aí consegue ver uma visão diferente. Mas vamos ver os textos de Ellen White. Alguns textos que vieram para essa nova roupagem para uma trindade e formar uma trindade adventista. Cristo e o Pai são seres pessoais, com forma tangível. Então se distanciou de muitas doutrinas da trindade que existiam, principalmente da metodista. E 69, isso foi em 50, 69, Cristo é igual a Deus. E aí o negócio começa a ficar feio. Porque aí quem era unitarianismo começa a brigar aqui. Como assim é igual a Deus? Cristo não foi criado, apareceu em 72. Opa, se ele não foi criado, complicou. Então, aquela ideia de geração, de estar... Porque teve um momento, se ele foi gerado, antes da geração ele não existia. E aí vem em 87, ela dizendo, Cristo pré-existia com o Pai desde toda a eternidade. Ou seja, não tem um momento que ele não existia. Então, essa ideia de geração não acontece. Ele não foi criado e ele não foi gerado, porque não teve momento que ele não existia na eternidade. E esses textos, eles vêm dando força. E aí, em 88, você tem vários livros dela falando da justificação pela fé e da plena divindade de Cristo. Então, isso vem dando uma pancada. E quando chega em 1890, ela falou assim, a divindade de Cristo não é derivada. Então, de novo, ela vem falando dessa geração que não existia. Então, ou você pega o espírito de profecia e aceita a revelação que está vindo por causa da justificação pela fé, os textos, você começa a ver que Cristo ele é pleno. E ele sempre existiu. Não tem um momento antes de uma geração que ele não existia. Como o Will Smith falava, o próprio Wagner colocava sobre isso. Então você vai ver a mudança geral das pessoas em cima do espírito de profecia. E aí, em 97, lembra-se, no primeiro momento você só via Pai como a pessoa da divindade. Era só um, para alguns que pregavam sobre o unitarianismo. Aí ela faz e mostra a revelação que Jesus é divino. Então apareceu a segunda pessoa. Então, em 97, quando ela vem falando que o Espírito Santo é a terceira pessoa, então ela está falando que a primeira era o Pai, tem a revelação do Filho, e aparece vários textos falando isso, e logo depois aparece a terceira pessoa. Aí ela vem dizendo que a divindade não morreu, a humanidade que morreu na cruz do Calvário. Então, fortalece mais uma vez essa parte. Então, com os conceitos que vieram de Ellen White, alguns que eu coloquei aqui, que Deus é um ser pessoal com forma tangível, Cristo é igual a Deus, Cristo não foi criado para existir com o Pai desde toda a eternidade, sua divindade não é derivada, e que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Então, você tem ali uma junção agora de conceitos novos, né? Aqui eu peguei só alguns deles, para que você se distancie. Então, as trindades que eram rejeitadas, os conceitos que eram rejeitados por alguns motivos, agora com a revelação de Ellen White, começa a aparecer um novo conceito, que é esse novo conceito que vai aparecer de 1890 para frente. Então, é quando você vai vir o Philcox trazendo o texto do Samuel, que era presbiteriano, e você vai ver a Trindade se desenvolvendo, você vai ver mais adventistas falando sobre isso, aí você começa a ver a igreja se posicionando em várias revistas oficiais falando sobre a Trindade. Aí você monta a Trindade, e Ellen White foi a pessoa mais importante para esse processo acontecer. O texto mais importante que ela coloca sobre tudo que a gente falou quando falou sobre o evangelismo, né? É o texto mais completo que ela coloca sobre a Trindade, que é 1903 para 1906 aparecer também. Então, assim, ou seja, ela começa
um processo novo. E é essa trindade que nós acreditamos que os três são iguais, que Cristo nunca foi gerado, ele foi gerado como sacerdote, ele foi gerado como filho aqui na terra. Mas na eternidade, Cristo é o Deus que conversa com o homem todo o Velho Testamento. Então, quando você pegar, que a Bíblia fala que Cristo, o Velho Testamento é a revelação de Cristo, né, onde está escrito que testifica dele. Então, por exemplo, em Jonas, cadê Jesus? A história de Jonas. Onde está Jesus? Jesus é o Deus do Velho Testamento. É Jesus que conversa com Jonas. Quando você pega Moisés, cadê Jesus ali? É Jesus que conversa com Moisés, é Jesus que escreve a tábua da lei. De acordo com Ellen White, a revelação de Ellen White, o Deus do Velho Testamento, aquele que conversa com os patriarcas, aquele que interage, é Jesus Cristo. Aquele que Isaías viu no trono, aquele que conversou com Isaías, aquele que manda fazer o trabalho, que o coloca como profeta, é o Deus do Velho Testamento. É Jesus Cristo. Então, vem um conceito de trindade muito diferente daquilo que era anteriormente. Então, a Igreja Adventista ela faz um conceito diferente de trindade. Se você quiser aprofundar mais, entra lá no site. Eu criei isso lá, então o site do Instituto Advento é um site profissional, mas eu coloquei uma área só para adventistas dentro da minha escola, tá? Para que a gente possa conversar. Então, o Instituto Advento, todos os PDFs que estão liberados tem lá, é institutoadvento.com.br/trindade, e você vai ter mais coisas lá sobre a trindade, a gente pode explicar mais, porque aqui é uma entrevista, então vai ficar muito longo, e aí vai ficar, né, fora do padrão. Vamos agora falar sobre Jesus? É isso aí, outra questão polêmica que divide opiniões. Muitas pessoas dizem que Jesus ele foi gerado, outros dizem que ele é eterno, que ele sempre existiu. Então assim, eu gostaria de saber de você, Marcos Martins de Oliveira, o que a Bíblia e Ellen White fala acerca da divindade de Jesus? Essa pergunta é maravilhosa, cara. Essa questão, Ricardo, da divindade de Cristo é muito legal. Se a gente puder pegar a parte histórica, eu acho legal a gente pegar e dar uma olhadinha, como eu fiz das outras perguntas. Eu também deixei um esqueminha aqui para a gente poder olhar, e a gente vai mostrar como é que funcionou a parte histórica. Lembre-se que nós tínhamos dentro da igreja três grupos na realidade. Um que era a favor de uma trindade, um que era totalmente contrário a uma trindade, e um que estava ali vendo aquela discussão, mas não tomava posição. A gente já viu isso numa outra resposta. Então agora, o que começa a acontecer? Ellen White começa a escrever sobre trindade, começa a chegar a revelação de Deus sobre trindade. Isso vai acontecer na década de 80. Começa a vir vários textos falando sobre isso. E aquilo dali a igreja começa a mexer, porque se eu sou contra a trindade e vejo um texto da profetisa falando a favor da trindade, ou dando a entender que a trindade que existe uma trindade, ou existe a divindade de Cristo, por exemplo, começa a complicar o negócio. Então, ou eu não aceito que ela é profetisa, ou eu vou ter que voltar de novo a estudar. E foi o que aconteceu. Quando Ellen White começa a escrever sobre a divindade, sobre a divindade de Cristo, sobre o Espírito Santo, vamos falar agora, né? A questão agora é a divindade de Jesus, começa a ter um retorno aos estudos, e estudos cada vez mais fortes. Então, deixa eu te mostrar alguns slides para que nos ajudem. Então, vamos lá. Como é que foi esse impacto, então? Ellen White, em 1890, eu vou dar um exemplo disso. Ela escreveu várias coisas, mas um exemplo prático disso foi Patriarcas e Profetas. Ele foi lançado em 1890, a primeira edição, em inglês, e aí aparece, olha só o que ela escreve, e olha o tamanho do problema agora que quem não crê na trindade ou na divindade de Cristo começou a ter. Porque ela diz assim: em todas essas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo. Não somente por ocasião do advento do Salvador, mas através de todos os séculos. Você entendeu isso?
Aqui, quem se apresenta, quem mostra quem é Deus, não é só no Advento, é em todos os séculos. Ou seja, ela continua dizendo, Cristo é o fundamento e o centro do sistema sacrificial, tanto da era patriarcal como da judaica. Aí ela continua, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. Então, ela está dizendo assim, olha, não só no período que Cristo estava aqui na Terra, mas em todo o período. O Velho Testamento todo. Cristo era o Deus do Velho Testamento, era isso que ela estava falando. E as pessoas falaram, peraí, como assim? Jesus era o Deus do Velho Testamento, ele é o grande eu sou? Aí olha só o que ela continua. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Aí ela começa a dizer que quem deu a promessa de redenção aos primeiros pais, a Adão, e agora Adão e Eva, né, separados, foi Jesus. Aí ele diz que os patriarcas conversaram com Jesus, que Adão, Noé, Abraão, Isaac e Moisés, fala que eles compreenderam o Evangelho porque eles estavam em comunhão com o Salvador. E olha só essa frase, o Salvador, ou seja, o Deus do Velho Testamento, que viria ao nosso mundo em carne humana. Em carne humana. Então, ou seja, Ellen White começa a escrever em Patriarcas e Profetas que o Deus do Velho Testamento, que conversou com todo mundo no Velho Testamento, com todos os patriarcas, ele viria em forma humana. Então, é o Deus do Velho Testamento vindo ao mundo como ser humano. E aí ela continua dizendo que, além dele ser o guia dos hebreus, ele, Jesus, deu a Israel a lei. Cristo decretou aos ouvidos do povo os 10 mandamentos da lei. E diz que foi ele, Jesus, que escreveu a lei em pedra. Está aqui, a lei gravada em tábuas de pedra. Foi ele que deu a Moisés. Então, olha só, quando uma declaração dessa vem para um povo que existiam 3 grupos, um esperando para ver o que estava acontecendo, olhando e estudando dos 2 lados. Um que dizia que tinha uma trindade e que eles estavam buscando uma forma de expressar essa trindade de forma bíblica, porque eles tinham rejeitado também os outros tipos de trindade. E você tinha um grupo que veio da conexão cristã, que acreditavam que era o Pai é Deus, que Jesus é um ser criado, que foi gerado do Pai, e o Espírito Santo ou era Cristo ou era Deus, ou seja, era uma força. E aí ela começa a dizer que não, que Jesus não era um ser criado, que Jesus, na realidade, foi o Deus do Velho Testamento. Isso foi uma pancada. E quando essa pancada vai e entra, eles começam a estudar. E aí eles vão para a Bíblia. E quando vai para a Bíblia, aí começa a respaldar aquilo que Ellen White estava dizendo. E aí eles começam a ver, por exemplo, no livro de João, que é um livro maravilhoso para o estudo, você vai ter, por exemplo, João capítulo 1, os versos de 1 a 3 e o verso 14, diz que o verbo era Deus e que se fez carne. Então ele era Deus e se fez carne. Ele era unigênito. Aí tem uma frase que as pessoas falam, não, o Deus do Velho Testamento é o Pai. Não, peraí. Ellen White acabou de dizer que não, que o Deus do Velho Testamento, que fazia comunicação com o homem, era Jesus. E aí, quando você vai para a Bíblia, você tem esse respaldo. Você tem, por exemplo, João capítulo 1, verso 18, e João, capítulo 5, versos 37 e 39, depois você tem Lucas 24, 27. O que esses textos dizem? Em João 1, 19, diz que Deus o Pai, Cristo falando do Pai, diz, olha, ele nunca foi visto por ninguém. Em João 5, 37, ele diz assim, não, o Pai, vocês nunca viram o Pai, vocês nunca ouviram o Pai. E ele estava se referindo antes, porque no Novo Testamento tem a voz do Pai, mas no Velho não. Porque no Velho, quem era o Deus do Velho Testamento era Jesus Cristo. Por isso que João 5,39, ele diz que as pessoas,
citando o texto, fala que examinar as Escrituras, né, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas peraí, as Escrituras testificam dele. Aí quando você vai para Lucas 24, 27, o próprio Cristo, aí está o relato dizendo que ele, começando por Moisés e descorrendo por todas as Escrituras, falavam o que nas Escrituras estava escrito sobre ele. Peraí, vamos lá, vamos entender. Aonde que está Jesus no livro de Jonas? Jonas, o peixe e Deus. Não tem Jesus. Tem sim. O Deus que conversou com Jonas, o Deus que pegou o peixe, que fez... Aquele Deus é Jesus. O eu sou que conversava com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, de acordo com João 8, de 56 a 59, é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo diz isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, perceba, a gente está mostrando, quando eles ouviram o que Ellen White estava fazendo, eles voltaram para a Bíblia. E começaram a reestudar aquilo que eles tinham aprendido. E aí fica um toque para quem está estudando agora. Toma muito cuidado, porque se você foi enganado, você não vai conseguir enxergar isso. E é bom que você pare. Se isso daqui está te incomodando, está te deixando com raiva, é o momento de você parar e rever. Porque teve esse conflito. Imagina, lembra, eram 3 grupos. E Ellen White agora escreveu para conduzir esse povo. E aí ela escreve, não, o Deus do Velho Testamento, aquele Deus que conversou com o povo, que entregou a lei, aquele Deus que fez tudo, é Jesus. E quando você vai para a Bíblia, você vai ver que é Jesus. Então, eles viram no Espírito de Profecia, mas nunca na Igreja Adventista, nunca, nenhuma doutrina da Igreja Adventista é baseada em Ellen White. As doutrinas da Igreja Adventista são baseadas na Bíblia. Ellen White, ela foi uma luz menor que levou a luz maior. Ela nos conduzia para lá. Ela conduziu os nossos pioneiros a voltar a estudar a Bíblia. Então, você vai ver vários relatos que os pioneiros, eles brigavam com eles mesmos. Porque quando vinha uma mensagem dela, eles agora precisavam não seguir cegamente, mas eles tinham que pegar a Bíblia, voltar a ler, para quebrar os preconceitos, para eles encontrarem a verdade que estava escrita na Bíblia. Então, um exemplo prático foi isso. Saiu o texto e eles caíam matando em cima, para eles estudarem, para rever. Olha só esse texto de João, no capítulo 12. É João 12, 36 a 41. Eu estou pegando o verso 41. Diz assim, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Se você pegar o contexto, você vai ver que Isaías está falando de Jesus e que eles não aceitaram a mensagem de Cristo. Mas peraí, Isaías então viu a glória de quem? A glória de Jesus. Quando isso aconteceu? Vários momentos, mas principalmente Isaías capítulo 6. Quando ele viu a glória, quando ele falou com Deus, e ele entendeu a glória. Então percebe, Isaías está falando, eu vi a glória do Filho, eu vi a glória de Deus, eu vi a glória de Jesus Cristo. Desses que agora vocês não estão. E João sabia disso, ele entendeu isso. E ele falou que, além de ver a glória, ele falou com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, que naquele momento era o Deus dos exércitos. Olha que legal. Vamos para Isaías, então, e eu queria ler alguns textos de Isaías para você ver como que essa doutrina ela é clara. Volto a te falar. O Deus do Velho Testamento, que atuou com os patriarcas, os profetas, de acordo com patriarcas e profetas, ele veio como carne. Então, esse Deus é Jesus. Vamos ver o que Isaías diz. Lembra que João falou que Isaías viu a glória e falou com Jesus. Aí como é? Aí quando você volta lá em Isaías 6, você vai ver exatamente isso. Ele falando, 6, o verso 3, depois o verso 8. Ele fala, eu ouvi o Senhor e ouvi a sua voz. No verso 8 diz, eu ouvi a sua voz. Então ele viu e ouviu. Quando ele continua fazendo isso, é interessante que lá em Isaías, quando chega no capítulo 7, no capítulo 9, ele fala do grande sinal que Deus daria ao mundo.
que ele diz assim, o próprio Deus vai dar o sinal. O próprio Deus vai dar o sinal. Aí ele diz, uma virgem conceberá e dará o nome como? Emanuel, que significa o quê? De acordo com Mateus, Deus conosco. O que é Deus conosco? É o Deus do Velho Testamento que se fez carne. Essa é a mensagem do Evangelho. Que o Deus do Velho Testamento, Deus se tornou homem. Deus conosco. Essa é a mensagem. E essa é a mensagem que Ellen White colocou e as pessoas tomaram susto. E foi impactante. Agora, olha o que está na Bíblia. Vamos ver Isaías 40? Um detalhe. Esse menino que ia nascer, esse homem que ia nascer, ele seria Emanuel, Deus conosco, ele seria Deus forte e o Pai da eternidade. Aí, ele é o Pai da eternidade. Ele não tem período que ele não existisse. Ele é o Pai da eternidade. Certo? Ele é o Deus do Velho Testamento. E o interessante aqui é que quando você vai lendo Isaías, por exemplo, 40, o verso 3, 5 e 9, olha que coisa fantástica. Ele diz assim, esses eu quero ler. Ele diz assim, voz do que clama no deserto. Você lembra que essa profecia depois cai em cima de João Batista, certo? Que ele fala que ele era a voz do que clamava no deserto. Olha o que Isaías fala que João vai fazer depois. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Jesus Cristo aqui é chamado de nosso Deus. Prepare o caminho para o nosso Deus. Aí o verso 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a obra do Senhor que disse isso. Perceba, ele se manifestará e ele mostrará. Verso 9. Só, vamos pegar tudo. E tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém. Levanta a voz fortemente. Levanta. Não temas e dize à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Você percebeu que aqui em Isaías 40, a profecia que vai dar em João, diz que vai preparar o caminho e quem vai trilhar, passar por esse caminho é Deus. É o Deus do Velho Testamento. E foi isso que aconteceu. João Batista disse que ele era a voz no deserto, que ele prepararia, e ele apontou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é muito legal quando você vai continuando lendo Isaías, quer ver? O outro que eu deixei ali também é fantástico. Olha só, se Isaías está conversando com Jesus, olha que interessante. Isaías 43, dá esse texto aqui, 43, 10 e 11, depois 44, 6. Isso eu quero ler também. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Que Senhor? Jesus. E o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, me creais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Opa, não há o quê? Salvador. Salvador. Olha o que acontece depois. Li o verso 11, agora nós vamos para o 44, 6. Olha só o que ele continua dizendo. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Perceberam que aqui, se você pega o que João diz, o Evangelho de João diz, que quem conversou com Isaías foi Jesus. Se você pega Ellen White falando que quem conversou com os profetas, toda a comunicação nesse período foi Jesus que fez. Então, é Jesus que está dizendo aqui que fora de mim não há Deus. Então, quando os nossos pioneiros começam a estudar isso, quando a gente começa a estudar a Bíblia e começa a ouvir essas coisas, então, os pioneiros, por exemplo, tomaram um choque. Aqueles que não acreditavam começaram a falar, mas peraí, então, o Pai é Deus, e nós estamos vendo que o Velho Testamento
Jesus é Deus do Velho Testamento. Então, ele vem e revela o Pai. Então, agora nós temos duas pessoas da divindade. Porque o Velho Testamento é Jesus. E aí entra um outro texto que eu acho legal, que eu acho maravilhoso, é o texto 49, Isaías 49. E olha só o que está escrito aqui. Isaías 49, dos versos 14 a 16. Olha o que está escrito. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Presta atenção agora. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho cravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Quem disse isso? O Senhor. Qual Senhor? Você entende que esse texto, toda vez que a gente lê esse texto, a gente aplica Jesus. Toda vez. Só que aqui quem está falando é o Senhor que falava com ele, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que Isaías viu o seu trono. Lá em Isaías 6. Então perceba, esse Deus que se apresenta em Isaías, ele é, de acordo com Ellen White, é Jesus. De acordo com o Evangelho de João, é Jesus. E esse Deus, ele é o Deus do Velho Testamento, que se apresentaria no Novo, ele é o Emanuel, o Deus forte, Pai da eternidade, é aquele que João prepararia o caminho para que ele pudesse passar, mas Isaías diz que quem vai passar é o nosso Deus, é o vosso Deus. Ele diz também que fora de mim não há Deus, ou seja, ele é Deus, ele é o Salvador, e ele diz, nas minhas mãos eu tenho cravado vocês. Perceba, quando os pioneiros começaram a ver esses textos e reestudar esses textos, e aí eles começaram a olhar para o Velho Testamento e falar, gente, Abraão viu face a face, mas viu face a face de quem? Jesus. Isaac, Jacó, Moisés viram a face, conversaram com ele. Então, Jesus é o Deus do Velho Testamento. Então, perceba, quando Ellen White fala alguma coisa, ela desestruturou os pensamentos que estavam acontecendo e ali começa a ter um movimento bíblico, um movimento de estudo da Bíblia. E eu espero que esses textos, essas conversas que a gente está tendo aqui, essa entrevista, faça você estudar. Pare, pegue. Eu estou vendo pessoas se debatendo. Eu assisti a primeira entrevista para gravar a segunda parte, né? Os dois módulos de divindade e o Espírito Santo. E eu vejo pessoas se debatendo com textos que estão ali. Entenda uma coisa, nós não tiramos texto nenhum. Nós não precisamos falar que textos estão adulterados porque nós inventamos uma doutrina que não encaixa. Todos os textos que falam sobre a divindade, todos os textos, seja do Espírito de Profecia, seja da Bíblia, nós usamos. Nós não estamos descartando nenhum. Perceba, nós não precisamos fazer isso. A Bíblia, quando a gente estuda e faz, e quando casa o Espírito de Profecia e a Bíblia, ela é perfeita. Não tem nenhum problema entre outro. Então, entenda, a divindade de Jesus, ela foi balançada, a estrutura que existia, os três grupos, ela foi balançada, porque Ellen White começou a receber revelações de Deus, falando sobre isso, e ela começa a escrever. E quando ela escreve, balança isso. E essas escrituras, esses textos, eles vão acontecer, se você quiser pautar. Lembra que a gente estava falando que até Minneapolis, um pouquinho antes de Minneapolis, ela começa a escrever alguns textos. Minneapolis acontece, que é a justificação pela fé, e balança tudo. E após Minneapolis, aí você vai ver uma mudança radical. A igreja recebendo um poder e uma mensagem, e a igreja cresce de uma forma assustadora. É gigantesco, tanto que quando você começa em 1900, 1902, 3, 4, até 1906, você vai ter as crises administrativas.
porque a igreja cresceu muito. Ela vai para vários lugares, vários países, ela tem um boom de evangelismo, porque a mensagem agora da justificação pela fé, ela vem com uma força total, e agora a igreja está preparada para falar sobre divindade, para falar sobre trindade, e para aparecer as três pessoas da divindade. E aí a gente vai ver isso passo a passo. Vimos agora sobre a divindade de Jesus. E os próximos agora, eu já vi algumas perguntas, e aí eu vou deixar o Ricardo fazer a pergunta e depois a gente volta para responder e continuar com a entrevista. Houve um tempo em que Jesus não existiu? Jesus foi gerado ou ele é eterno? Ele sempre existiu? Então, Ricardo, agora vamos lá. Jesus foi gerado, sempre existiu, a gente já conversou sobre a divindade, mas eu quero mostrar esse crescimento, como que foi esse crescimento dentro da igreja, e para você ver como que foi esse conflito. Então, como é que é? Porque quem veio da conexão cristã dizia que Jesus é um ser criado. E eles começaram a se debater. Então, o que acontece? Ellen White, em 1869, ela já diz que Jesus era igual a Deus. Depois, em 72, ela diz que Cristo não foi criado. Aí, com essas duas frases, eles se começam a debater. E aí, se ele não pode ser criado, como era da conexão cristã, não pode ser totalmente contrário, e ele não é um ser criado, então, peraí, como é que pode ser? Então, ele foi derivado, teve um momento que ele saiu, ele foi gerado, e aí é interessante que você vai começar a ver o se debater daqueles que eram contra a Trindade. E Tiago White é um exemplo disso, o esposo de Ellen White. É bom lembrar que Tiago White, ele estava seguindo a orientação profética da sua esposa, estudando. Ele não chegou a ser trinitariano, mas ele deixa de ser unitariano. Ele veio da conexão cristã, acreditando no unitarianismo. Só que agora, quando ele vê que Cristo é igual a Deus, que Cristo não era inferior, que era igual, que ele não foi criado, olha a frase que ele tem. Ele diz assim, isso está na Review in the Herald, 1877. Aí no texto lá ele diz assim, Cristo é igual a Deus. Já começa a quebrar o unitarianismo. A inexplicável trindade que faz a divindade 3 em 1, e 1 em 3 é suficientemente má. Mas esse ultra-unitarianismo que faz Cristo inferior ao Pai é ainda pior. Você percebeu que ele começa a se distanciar? Porque se você pegar a doutrina da conexão cristã, eles são unitarianistas. E eles vão dizer que Cristo é um ser inferior. Foi um ser gerado, foi um ser criado. E agora ele começa a se debater. E isso acontece com vários pioneiros. E aí é interessante porque Ellen White ela vem com frases muito fortes. E aí eu tenho uma pergunta para você, cara. Por favor, vem com umas historinhas aí. Os caras inventam umas histórias, sabe? E eu não consigo... como as pessoas conseguem inventar histórias e não estudam a história verdadeira. Vamos lá, nós tínhamos 3 grupos dentro da igreja. Um a favor da Trindade, o outro contra a Trindade e o outro que não se posicionava. Agora a Ellen White começa a escrever. Meu amigo, aí ela começa, em 87, ela começa a dar bordoada. Aí ela diz assim, Cristo preexistia com o Pai desde toda a eternidade. Ele preexistiu toda a eternidade. Ou seja, não tem um momento que ele foi gerado. Não tem um momento que ele foi criado. Você acha que ela estava escrevendo isso para quem? Por favor, pare e pense. Para quem ela estava escrevendo isso? Para as pessoas que diziam que ele tinha sido gerado, que ele tinha sido criado em algum momento. Um deles, você vai ver vários pioneiros fazendo isso e começando a se debater com o texto dela. Aí, em 88, aí estoura, porque vem a justificação pela fé e a plena divindade de Cristo. E aí você tem vários materiais. Quando chega em 90,
1890, lá no Patriarcas e Profetas, ela diz assim, falando da divindade de Cristo, sua divindade não é derivada. Então, de novo, ela deixa claro. E aí as pessoas falam, não, mas ele morreu na cruz. Aí, em 97, ela veio com uma outra revelação de Deus, dizendo que a divindade morreu, a divindade não morreu, a humanidade morreu. Então, você vê os textos, Deus trazendo revelação para as pessoas estarem se debatendo no estudo e começarem a aprender. Agora, por favor, eu preciso que você entenda que esses textos eram direcionados para um grupo da igreja. Ellen White estava escrevendo para a igreja. E ela estava escrevendo para um grupo que não acreditava, que estavam se debatendo. E ali ela deixa claro que Cristo preexistia com o Pai desde toda a eternidade. Então não tem um momento que ele foi gerado ou criado. Ela deixa claro isso, que a divindade não é uma derivação, não veio, ele tem a divindade, ele é pleno na sua divindade. Você acha que ele está escrevendo isso para quem? Para quem que Ellen White está escrevendo isso? Você tem que parar e entender o texto e pegar todos os textos. Até então, ela respeitava e ficou quieta, mas chegou um momento que Deus começou a dar revelação. E agora Deus estava conduzindo a sua igreja para formar uma trindade, uma divindade, um ser em 3 pessoas, e era uma revelação de Deus. E a igreja começou a fazer a trindade, a doutrina da trindade adventista é totalmente diferente das outras, porque resgatou aquilo que estava na Bíblia, em sua plenitude, pegando a Bíblia de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse. Ok? Então, Cristo, de acordo com Ellen White, ele sempre existiu, ele pré-existia com o Pai durante toda a eternidade. Em nenhum momento ele foi gerado, em nenhum momento ele foi criado. E ela destrói essa parte por completo. Ela diz que não foi criado e não foi gerado, e existia durante toda a eternidade. Então, fica claro, o estudo bíblico, quando você pega o estudo bíblico e o estudo da história da igreja, os textos de Ellen White, não tem esse negócio de polêmica. Não tem polêmica. Tem sim pessoas que não querem estudar, que querem fazer com que a vontade deles sejam aceitas e que os textos que são apresentados, eles escolhem aquilo que foi adulterado e aquilo que não foi adulterado, só porque não é do seu bel prazer. No meu caso, eu aceito todos os textos, a igreja aceita todos os textos. Por isso que eu amo a minha igreja, porque eu consegui ver nela o povo da Bíblia, o povo que pega toda a Bíblia, o povo que pega todos os textos do Espírito de Profecia para atuar e para viver e levar para estudar melhor a Bíblia. Eu espero que você também faça isso. Tome a decisão de só a Bíblia, só o Espírito de Profecia. Deus te abençoe e eu vou esperar agora a próxima pergunta para a gente continuar. Então, Ricardo, é legal essa pergunta que você me fez, como que contextualiza isso desses textos, e eu gostaria de colocar 2 pontos que eu acho bem legais aí. Vamos lá para o PowerPoint, para que eu possa mostrar isso. O primeiro é esse daqui. A gente começa a perceber, então, e começa a estudar, como a gente estava falando, né, que Isaías viu a glória de Deus, Isaías viu a glória de Cristo. Então, a verdade sobre os anjos, na página 135 e 137, quando você começa a estudar, você vê que Ellen White fala sobre isso. Quando Isaías viu a glória de Deus, sua alma foi prostrada ao pó. Aí ela vai continuar falando, daqui a pouco ela fala, não, à medida que a crescente glória de Cristo é revelada, então perceba o que nós estamos falando. Vamos voltar de novo. Em Isaías 6, a gente vê o trono apenas de Jesus. Você não vê, é um trono só. E aí responde a pergunta de Apocalipse. Porque as pessoas começam a falar assim, tá vendo? Mas lá no Apocalipse só tem o trono do Pai e do Cordeiro. Não, mas peraí. Então significa então que no Apocalipse só tem o trono dos dois, então o Espírito Santo não é Deus porque não tem trono para ele. Tá. E Isaías? Isaías só tem um trono. E esse trono é do Filho. Porque foi o Deus que falou e foi visto.
E de acordo com Jesus, lá em João, o Pai nunca foi visto e nunca ninguém ouviu a voz dele. Então, se a gente começar a eliminar dessa forma, então nós vamos dizer que no Velho Testamento o único que tem trono é Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo e o Pai não são deuses, não fazem parte de Deus. Entendeu? O Pai não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, porque só existe um trono. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai olhar os textos, e aí eu queria mostrar para vocês uma regrinha, como é que funciona isso? Como é que é essa parte? Como que a gente pode crescer e entender os textos bíblicos, e como a gente pode pegar a Bíblia e contextualizar sobre a divindade de Jesus? Primeiro ponto, quando você olhar para o Velho Testamento, você tem que lembrar que o Velho Testamento ele está mostrando que Jesus é o Deus do Velho Testamento. Então, a frase, o texto que você vai olhar, sempre no Velho Testamento, tudo que você vai olhar, Isaías 44:6, o que diz? Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, você vai ver que no Velho Testamento, Cristo assume essa parte, e tudo o que é feito é Ele. É o Espírito dele, é o Deus que está fazendo aquilo. E aí você não tem uma revelação do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Não tem. No Velho Testamento você vai ver um Deus único, um Deus, só no Velho. E você vai ver a atuação de um Espírito e você não entende como, você não reconhece muito aquilo ali, porque você não vê o quadro completo. Por isso que o Velho Testamento precisa do Novo e o Novo precisa do Velho, para que a gente possa entender. Então, o Deus do Velho Testamento, ele veio à Terra. Então, é o quadro verde agora. Do nascimento à morte de Cristo, nós vamos ver um unigênito. O homem, Deus. Homem e Deus. Só que ali está aparecendo o homem. Porque aí você vai ver que o homem vai morrer. A humanidade morre, a divindade não. É isso que nós vamos ver com a Nath daqui a pouco. Aí você vai ver que dentro desse contexto, nessa parte do nascimento e morte de Cristo, aí você vai ter textos como esse. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E está correto, está dentro do contexto. Nesse momento agora, ele era o homem vivendo como homem. Claro, a divindade estava com ele, mas ele não exercia a divindade. Ele não estava exercendo a sua divindade. Em um ou outro momento, todos os processos eram feitos pelo poder que o Espírito Santo vinha sobre ele. Essa era a ideia. E aí tem um detalhe. Dentro desses contextos aqui, quando você fala que o pai é maior do que eu, vai se encaixar todos. Por exemplo, a geração. Ah, porque o filho foi gerado. Não. O filho foi gerado como carne e o filho foi gerado como sacerdote. É a geração como sacerdote, a geração como carne. Ele nunca foi gerado como Deus. Nunca. Não tem essa passagem bíblica. As pessoas tentam perverter, mas não tem. Ela tem a geração como sacerdote e a geração em carne. Pode pegar os textos que falam sobre gerou o filho, eis é meu filho, você vai ver que eles pegam desses dois contextos. Ou ele nasce como carne, ou ele é gerado como sacerdote. Ok? Mas todos os textos que diminuem a pessoa de Jesus, eles vão ser encaixados do nascimento à morte de Jesus. E aí você vai passar para a terceira parte, que é após a glorificação. É quando ele morre, vai ao céu e tem a glorificação. Apocalipse 4 e Apocalipse 5. E aí você vai ver meio que uma inversão. Agora você vai ver o Deus homem, o unigênito, mas agora você vai ver a glória desse Deus que estava velada na segunda fase dele. Então, na primeira fase, Cristo tem a sua glória completa. Na segunda fase, na primeira, então, ele tem a glória. Na segunda, ele não usa a glória, ele se anula, como Paulo diz, ele se anulou, ele quis se anular. E aí ele vira homem, mas não apaga a sua divindade. A divindade estava lá, mas não foi revelada a divindade. Agora, após a glorificação, é o que você tem o texto de João 17. João é o livro para mostrar Jesus Cristo, a divindade de Jesus. Tá bom? É o melhor livro para mostrar a divindade de Jesus.
Se você não quer aceitar a divindade de Jesus, você vai ter que arrancar o livro de João da sua Bíblia. Porque o livro de João mostra que Jesus é Deus, é o Deus do Velho Testamento, que nasceu como homem, era as duas naturezas juntas, 100% humano, 100% divino, mas a divindade velada na sua humanidade, ok? Agora vamos ver o que o próprio Cristo disse em João 17. Aí eles usam o verso 3 para falar, tá vendo? É só o Deus único é Jesus Cristo. Tá, mas por que não continuam lendo? Por que não leem esse texto? Porque eles jogam como Jesus menor, mas aqui não é isso que diz. Olha o que diz aqui. Eu glorifiquei-te na terra, o Jesus falando para o Pai, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Opa, vocês viram aqui? Então, a primeira fase é o Deus do Velho Testamento, que criou tudo, que conversou com os patriarcas, que deu a lei, que caminhou, que tudo está lá. É o Deus do bom pastor, é o Deus de Davi, que conversou com Davi, que Davi escreveu os salmos falando desse Deus. Aí esse Deus nasce como um homem, esse Deus, a sua humanidade é morta na cruz, a divindade não morre, como a gente vai ver depois, é um mistério, não foi revelado para nós, como isso acontece, a gente vai estudar isso pela eternidade, e se aí você tem algum problema, discute isso com Deus não revelou como isso aconteceu, e agora mostra que após a morte ele é glorificado e ele assume a glória que ele tinha antes, e agora, além da glória, por isso que eu inverti as palavras Deus e homem, porque agora, além da glória que ele tem, aí você vai ver ele lá em Apocalipse, você vai ver que ele continua sendo homem. Por isso que ele é unigênito, ele é o único dessa espécie. Não existe outro ser que agora tenha uma outra pessoa que tenha as duas naturezas. Ok? Então, um macete para compreender a divindade de Jesus e os textos, encaixar os textos. Se você pegar qualquer texto bíblico, você tem que perguntar se é a primeira, segunda ou terceira fase de Cristo. Se você fizer isso, você consegue responder todos os textos. Por isso que a gente fala, na Igreja Adventista nós somos o povo da Bíblia. Nós não precisamos retirar nada. Para nós não existe esse negócio de adulteração. Quem quer colocar essas coisas de adulteração é porque não consegue provar pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia na sua plenitude, e aí tem que ficar arrancando as coisas, arrumando desculpas para colocar uma doutrina que não é bíblica, que não tem o respaldo do Espírito de Profecia. Beleza? Fica aí a dica para que você possa pegar, para que você possa encaixar, entender e estudar. Tá bom? Vamos agora para a próxima pergunta. Última pergunta da nossa entrevista. Bom, já falamos sobre pioneiros, sobre Trindade, sobre Jesus, e nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta que envolve Jesus e também o Espírito Santo. Marcos, algumas pessoas afirmam que Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, que não são duas pessoas distintas, por isso que tem dificuldade em aceitar a Trindade, em aceitar que são três pessoas distintas que formam uma única divindade. Eu gostaria de saber qual a sua opinião, o que a Bíblia e Ellen White têm a nos dizer sobre essa questão. Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa ou são pessoas distintas? Então, Ricardo, essa pergunta sobre o Espírito Santo, ela também aparece muitas vezes, como eu fiz das outras, né? Eu deixei aqui um PowerPointzinho para a gente conversar. Então, vamos lá. O Espírito Santo, Jesus são a mesma pessoa, são pessoas distintas. Deixa eu te passar um ponto aí. Sabe o que eu achei interessante? É quando o movimento Dissidente surgiu, falando contra a Trindade, a primeira coisa que eles começaram a fazer é o seguinte: não, o Espírito Santo é o ministério dos anjos. Pega para você ver, pega um fato histórico, que você vai ver, eles não tinham argumentos. Aí eles começaram a dizer o seguinte: não, você tem o pai, você tem o filho, aí você tem a terceira pessoa. Não, a terceira pessoa representa o ministério dos anjos. Aí eles vieram com essa história. Aí, quando você vai estudar o Espírito de Profecia,
o Espírito de Profecia detona isso. Por exemplo, a ciência do bom viver, na página 417, diz que a Bíblia nos mostra Deus em seu alto e santo lugar. Aí ela diz assim, por meio dos mensageiros, por seu Espírito. Ok? Aí ela termina dizendo assim, por meio de seu Espírito e dos anjos, ministra aos filhos dos homens. Ou seja, ela separa um e outro. Então, aquela história de falar bem assim, o Espírito Santo é o ministério dos anjos, caiu por terra. Aí não tem só esse texto, tem vários. Aqui, por exemplo, somente enquanto estivermos unidos com Cristo, podiam os discípulos esperar possuir o poder acompanhante do Espírito Santo e a cooperação dos anjos do céu. Percebeu? Duas coisas. E aí, quando a gente vai pegando o Espírito de Profecia, eu coloquei só 3 aqui. Mas detona essa ideia de que a terceira pessoa da divindade é o ministério dos anjos. Não, o Espírito Santo controla. Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai chegar lá. Mas perceba que todos os textos, os anjos estão ajudando nessa obra, e o Espírito Santo está cooperando. Perceba que sempre coloca um do lado do outro. É o Espírito Santo mais os anjos. Então aí caiu por terra. Aí foram pegar outra ideia. Não. Então, o Espírito Santo ou é Deus, ou aí você vai lá e mostra que tem uma passagem que está Deus e o Espírito atuando em 2 lugares diferentes. Aí diz, não, aqui agora é o Espírito de Cristo. Eles fazem uma confusão e chegam a colocar uma doutrina espírita, colocando que o corpo e o espírito vão estar em 2 lugares diferentes. Se você não entendeu essa mensagem de dizer que não tem trindade, essa mensagem de falar que tem Pai, o Filho, e que o Espírito Santo ou é o Espírito de Cristo ou é o Espírito do Pai, isso é espírita. Isso é espírita. Essa é a verdadeira história e apostasia ômega. A apostasia alfa aconteceu lá com Kellogg, e agora é a ômega. A ômega é o mesmo esquema de Kellogg, de destruir a personalidade de Deus. E Ellen White deixa claro isso. E as pessoas não se tocam. Você não entendeu que quando nós não temos uma alma, nós somos uma alma. O meu espírito está em mim. E aí eles começam a colocar Jesus em um local e o Espírito de Cristo em outro local. Mas peraí, como assim? Como assim? Isso é doutrina espírita, não é doutrina adventista e nunca foi. E vamos continuar. Vamos ver então que o Espírito Santo, o Pai e o Filho são pessoas totalmente distintas. Esse era o conselho e isso era o que Ellen White colocava. Então, olha só, Desejado de Todas as Nações, página 352. Todos os espíritos celestes, todos. Aí diz, e mais que anjos estão nas fileiras. Então, perceba que esse texto rebenta com aquela ideia anterior do ministério dos anjos ser o Espírito Santo ser o ministério dos anjos. Aí ele continua explicando quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor. Ou seja, o representante do capitão do exército do Senhor. Desce para dirigir a batalha. O Espírito Santo agora assume a representação de Cristo. Ele não é Cristo. Ele representa. Entende isso? O Espírito Santo representa. São 2 pessoas distintas. Senão o texto aqui estaria equivocado. Não precisaria escrever isso. Colocaria o Espírito Santo, que é o capitão do exército do Senhor. Não o representante do capitão. Então, perceba os textos. Agora vamos mais. Tem textos mais profundos que mexem. Por exemplo, esse texto mesmo, História da Redenção, falando sobre o batismo de Jesus. Os anjos de Deus paravam sobre a cena do batismo. O Espírito Santo descia sobre a forma de uma pomba e resplandeceu sobre ele. Ele quem? Jesus. Beleza. A voz foi ouvida do Pai e apareceu
e Cristo estava lá. Ou seja, aqui nessa cena mostra os anjos, o Espírito Santo, o Pai e o Filho. 4 coisas, 4 seres totalmente diferentes. Os anjos, o Pai estava no céu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e Jesus estava na terra. Se nesse momento agora você colocar, ele é quem agora? Ele é o Espírito do Filho ou ele é o Espírito do Pai? Então você acredita em Espiritismo? Por favor, me poupe. Por isso que Ellen White falou que são 3 pessoas. E essas pessoas, você tem um pai, você tem um capitão do exército, você tem um representante desse capitão que coordena os anjos. Por favor. Os textos são muito claros. E olha o que Ellen White começa. Volto, por favor, a tocar em um ponto. Lembre-se que dentro da Igreja Adventista nós tínhamos 3 grupos. Então, esses textos, Ellen White está escrevendo para dentro da igreja. Ela está escrevendo para quem? Para quem não cria na Trindade. Para quem achava que o Espírito Santo não era a terceira pessoa. E ela vai deixando claro isso. E não é uma passagem, é várias passagens, eu peguei aqui em vários anos. Então, olha só. 97. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Por que ela cita terceira pessoa? Porque o Pai já estava numa boa. Ninguém o questionou. Agora, a divindade de Cristo já tinha sido colocada e aceita pelas pessoas. Então, agora nós já tínhamos 2 pessoas. Agora ela está falando da terceira, que é o Espírito Santo. Olha lá, 99. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa quanto o próprio Deus, perceba, ela está deixando claro, o Espírito Santo é uma pessoa como Deus. Para quem ela está escrevendo isso? Para quem, por favor? Ela não está escrevendo isso para fora da igreja, ela está escrevendo para dentro da igreja. 98. 98 ela diz, o Espírito Santo é uma pessoa. Em 1901, ela diz assim, os eternos dignatários celestiais, Deus, Cristo e o Espírito Santo. Deus, Cristo e o Espírito Santo, os 3. Vamos lá de novo. 1905, ela diz, cumpre-nos cooperar com os 3 poderes mais altos do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perceba toda hora. Em 1906, o Espírito Santo tem personalidade. Gente, ela não está dizendo que a personalidade é de um ou do outro, ele está dizendo que ele é uma personalidade. Ele tem personalidade. Então, o Espírito Santo tem uma personalidade. Perceba isso, ela está distinguindo, ela está dizendo, não, o Espírito Santo tem uma personalidade. Aí ele diz, deve ser também uma pessoa divina. Lembre-se que essas expressões, o deve, ela está jogando, você pegando o texto, você vai entender que ela está fazendo o leitor pensar. Ela está fazendo o leitor pensar. Pegue o texto completo do manuscrito e você vai ver que essa é uma verdade. Ela está fazendo a pessoa pensar para dizer para a pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E sabe o que eu acho interessante? É que você tem outros textos, como, por exemplo, esse, que diz que, pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que viria com não modificada energia. Perceba, ela quer tirar essa parte de energia, mas na plenitude do poder divino. Perceba como que o tempo todo, ela bate na tecla da terceira pessoa da Trindade, mostrando que são seres distintos, como ela diz, não, ó, o Espírito Santo é uma pessoa como Deus é, como o Pai é. Então, a ideia de ser distintos é muito claro. E um ponto que eu queria que você percebesse, você que está nos ouvindo, é que ela escreveu para um público. E que público é esse? Lembra? Eram 3 grupos. Para quem ela está escrevendo? Ela está escrevendo para aqueles que diziam que o Espírito Santo não era uma pessoa.
Ela está explicando, ele é uma pessoa. E aí eles tinham que fazer agora voltar para a Bíblia e estudar a Bíblia. E aí eles iam ver a personalidade, como ele guiou os Atos dos Apóstolos, por exemplo, o livro Atos dos Apóstolos, quando a gente estuda, é muito comum a pessoa que dá aula sobre Atos dos Apóstolos dizer, olha, a gente podia trocar o nome do livro para dizer Atos do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que fala, faz isso, faz aquilo outro, faz isso, não faça isso, pare aí, não, agora você pode fazer, isso você não pode fazer. Então, o Ricardo e aqueles que estão nos ouvindo, para Ellen White, a Bíblia e Ellen White, principalmente Ellen White, que a gente está conversando agora, ela estava ajudando, através das revelações que Deus deu a ela, conduzir um povo que antes estava dividido em 3 grupos, como nós já estudamos, mas de 1888, que acontece em Minneapolis, que tem um livro maravilhoso, um livro que eu basicamente amo, Mensagem de 1888. Esse livro eu releio, leio de novo, ele está todo marcado, sabe? É um livro, assim, tanto esse quanto os outros que falam dessa busca, dessa identidade, o livro Trindade também, são livros maravilhosos que vão nos conduzindo, mostrando que estava acontecendo fatos históricos. Aí, quando você vai estudar, pegando as revistas da época, fazendo a pesquisa, você percebe esses 3 grupos claros. E Ellen White estava escrevendo para a igreja, para conduzir um povo. Perceba, em momento algum, nenhuma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi criada em Ellen White. Ellen White era uma luz menor que conduzia a luz maior. Então, ela tinha uma revelação, os líderes da igreja, os pastores da igreja iam estudar aquela revelação e agora pegariam a Bíblia, para a Bíblia ser respaldada, para a Bíblia respaldar aquilo, e aí ser construída uma doutrina em cima da Bíblia e não da voz de Ellen White. Por isso, o debater das pessoas. Porque as pessoas acreditavam nela como profetisa. E aí, se ela disse algo e está contrário àquilo que eu acredito, então ou ela não é profetisa, ou eu estou errado na minha doutrina. E aí as pessoas voltavam na Bíblia para estudar. E esse movimento gerou uma igreja que é considerada como a igreja, o povo da Bíblia. Porque nós pegamos toda ela, aceitamos toda ela, e volta a bater na tecla. Quando você vê alguém que começa a dizer, isso foi adulterado, isso foi adulterado, isso foi adulterado. Mas peraí, foi adulterado, mas só para defender aquilo que ele acredita? Então ele escolhe o que é adulterado? Estranho isso, você não acha? Que só está adulterado aquilo que é contra o que ele pensa. Eu prefiro acreditar que meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. O meu Deus mostra claramente como eu devo ser, como eu estou e devo ser guiado. E você vai perceber que no decorrer da entrevista, todos os momentos, Deus respaldou todos os momentos, para que nós não pudéssemos ter dúvida. Tudo está lá claro, muito claro. Eu não acredito e não gosto quando as pessoas falam que o tema Trindade é um tema polêmico. Ele não é polêmico, no sentido de não ter base bíblica. Eu vejo e acompanho pessoas que não querem estudar. Elas querem impor a sua opinião. Elas querem impor aquilo que elas acreditam. Elas não querem vir para estudar os fatos históricos. Elas não querem vir, elas estão repetindo igual um papagaio. E não foram fazer a pesquisa. Não foram pesquisar. Cuidado. Chega no final agora, se você ficou irritado comigo, se você ficou nervoso, se você se mexeu com você, vou te pedir um favor. Pare e ore. Faça, tem o mesmo espírito dos bereanos, o mesmo espírito dos pioneiros. Pare e estude. Não tire um texto. Tem que estar todos eles. É o que eu disse, é a integridade de todos eles. Nosso Deus é muito poderoso.
e ele preservou o espírito de profecia e a Bíblia. Ele conduz essa igreja. E ele vai continuar conduzindo, como Ellen White disse, que ele vai continuar conduzindo até o final. Deus te abençoe. Eu espero que tenha ajudado na entrevista, tenho dado as respostas que precisariam ser dadas. Estou à disposição para fazer um encontro online. É só a gente marcar um bate-papo online nas salas virtuais. Eu tenho uma sala virtual, a gente pode entrar até 100 pessoas para a gente conversar durante o dia inteiro, se precisar. Mas estou aberto, o que precisarem, podem mandar as perguntas, podem entrar em contato. A gente já foi para vários lugares, eu já fui desde do Rio Grande do Norte até o Paraná, a gente já foi falando sobre Trindade, já viajamos em vários estados brasileiros para levar e para conversar sobre isso. Então, o que você precisar, só me falar, eu estou à disposição. Deus me deu o dom de estudar, e aonde Deus me chamar, eu estou indo. Tá bom? Chegamos ao final da nossa entrevista com Marcos Martins de Oliveira. Marcos, muito obrigado pela participação, por sua presença. Agradeço do fundo do meu coração. Você é uma pessoa super ocupada e mesmo assim se dispôs em estar aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, sobre um assunto tão polêmico e complexo. Eu tenho certeza que o conteúdo, que as informações que foram expostas por você irá ajudar as pessoas a entenderem melhor toda essa questão, tá bom? Então, nesse momento, Marcos, eu quero te dar a oportunidade de fazer as suas considerações finais. Então, Ricardo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Estou à disposição. Se quiserem fazer outras perguntas, se precisarem de mim, é só entrar no meu site, né, institutoadvento.com.br, para você poder ver o que tem. Nós temos eu tenho uma escola de coach e terapia. Nós formamos coaches e formamos terapeutas. No mercado hoje brasileiro, a gente avançou bastante. Eu represento uma associação em nível nacional, sou diretor de projetos da Associação Brasileira dos Profissionais de Coach, e na área de terapia eu represento a maior associação de terapeutas do Brasil. São mais de 5.000 associados, e no estado do Espírito Santo eu sou diretor de contato, as pessoas entram em contato comigo para que a gente possa levar para lá. Então a gente cresceu nessa área. E aí, só para desmistificar uma coisa, escolas, ela tem uma filosofia por trás, tá? Então, quando você vai ver uma escola pública, uma escola católica, uma escola adventista, uma escola espírita, por exemplo, são 4 escolas diferentes. O conteúdo programático pode ser parecido, porque, né, tem uma regra do MEC, mas a forma de dar aula e como está lá, e a filosofia por trás não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Uma regida por espíritas, uma regida por padres, outra você vai ver a base protestante, que é a escola adventista. Ok? E aí, da mesma forma que você tem escolas diferentes lá, na hora do coach você também tem. Você vai ter escolas que são focadas mais para o humano, que são focadas em teorias que vão levar o humano para ele, é o humano dentro do humano, e do outro lado a gente tem escolas de coach que são baseadas em princípios bíblicos. Então a nossa escola, ela foi fundada com os princípios bíblicos. A base, antes da ciência, é princípios bíblicos. A partir dali a gente construiu a ciência que é provada, não a ciência que não pode ser comprovada, ok? E aí a gente criou o coaching com essa base cristã, tá? Se você quiser conhecer, tem vários cursos lá, entra, tem um que mostra essa parte do estudo bíblico, né? O coach e a Bíblia, e o inteligência emocional e a Bíblia também. Então fique à vontade, eu estou à disposição, é só mandar para a gente e a gente vai te ajudar aí no que a gente puder, tá? Um abraço, obrigado, Ricardo, de novo. Deus abençoe a todos e o que precisar, estamos juntos aí. Obrigado, Marcos. Um abraço aqui do canal Ricardo Oliveira e até a próxima. Amigo inscrito, se ficou alguma dúvida,
quem sabe não foi sanada aí através dessa entrevista, você pode encaminhar sua dúvida, sua pergunta, o seu questionamento para o endereço mencionado pelo Marcos. Ele terá o maior prazer em poder te responder, tá bom? O endereço vai estar aqui na descrição desse vídeo. Quero agradecer a você pela audiência, pelo carinho, pela atenção, pelo apoio, você que tem curtido, que tem compartilhado meus vídeos, que tem ajudado o canal a crescer. O meu objetivo, o meu foco, o meu alvo agora é alcançar 100 mil inscritos. E com certeza, com a ajuda de Deus e também com a sua ajuda, o canal Ricardo Oliveira irá atingir esse número, tá bom? Olha, em breve irei entrevistar aqui também um doutor muito conhecido e amado por vocês, tá bom? Não vou falar o nome por enquanto, mas as perguntas já foram encaminhadas para ele. Em breve ele estará respondendo e a entrevista será publicada aqui no meu canal. Muito obrigado, um abraço a todos vocês e até a próxima. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.